Gente, boa noite, bem-vindos à nossa semana acadêmica. Hoje é o nosso terceiro dia de explanações, palestras. Creio que está sendo um aprendizado muito grande, tanto entre os alunos quanto entre nós, os professores, os mediadores. Eu sou a Marina, meu nome é Marina Aires, eu sou mediadora presencial de algumas disciplinas do Polo Campo Grande, para quem não me conhece. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir dois palestrantes. O primeiro palestrante, ele é o engenheiro Cláudio Alexandre de Aquino Santana. Ele é mestre em Ciências Ambientais e Florestais. Ele possui bacharelado em Engenharia Florestal pela Universidade Rural do Rio de Janeiro. Ele é mestre em Ciências Ambientais e Florestais também pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele tem uma longa carreira no serviço público do município do Rio e atua nas áreas de restauração florestal, fitossociologia, identificação botânica e agroecologia. O nosso outro palestrante é o professor Dr. Kleber Marques de Castro. Ele é coordenador da disciplina Planejamento Ambiental, que vocês têm do curso de licenciatura no CEDERJ. Ele possui graduação, mestrado e doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem experiência nas áreas de Geografia e na área de Turismo, com ênfase em gestão e planejamento ambiental, atuando principalmente na gestão de riscos ambientais, riscos associados à água, saneamento básico, cartografias sociais aplicadas ao turismo, geoprocessamento e geoturismo. Bem, antes de abrirmos as falas para os professores, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de ambos, agradecer também a presença da professora Vanilda. Professores, fiquem à vontade. Professor Cláudio, você pode apresentar primeiro, depois o professor Kleber apresenta? Perfeito. Boa semana a todos. Professor Cláudio, a palavra é com o senhor. Primeiramente, quero agradecer a organização do evento, pelo convite. Eu fico muito honrado, muito feliz por estar aqui nesse momento. Agradecimento particular a Etienne, uma amiga de longa data, uma coisa que me deixa particularmente muito, muito feliz. Como foi citado aí, eu sou engenheiro florestal, mestre em Ciências Ambientais e Florestais, trabalho na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro desde 1996, trabalhei muitos anos, mais de 2 décadas, junto a um dos maiores programas de reflorestamento do país, quem sabe do mundo, reflorestamento urbano. Atualmente trabalho no programa de agroecologia urbana, programa Hortas Cariocas, um programa também bastante significativo, bastante importante dentro do contexto municipal. A gente vai falar um pouco de cada um desses aí na apresentação. O foco, naturalmente, é relativo a efeitos da pandemia sobre o meio ambiente, mas eu pretendo fazer várias abordagens, tentar olhar a questão sob diversos ângulos. Bom, vou começar minha apresentação. Bom, enquanto abre, a gente pode ir iniciando. A gente está vivendo, acho que não é novidade para ninguém, todo mundo está passando por isso, literalmente todo mundo, o mundo inteiro. A gente está passando por um período sem precedente, uma pandemia como a nossa geração não viveu. Isso tem uma série de impactos. Algumas coisas a gente tem como mensurar, outras coisas a gente ainda vai precisar de um certo tempo para entender. Uma das questões que a gente talvez não tenha conseguido compreender ainda sejam os impactos ambientais dessa pandemia. De onde decorrem esses impactos ambientais? A gente, quando trata de impacto ambiental, está falando de relação entre ser humano e natureza. Se você tem uma árvore tombando no interior da floresta amazônica, numa área desabitada, você tem um tipo de impacto. Se você tem uma árvore tombando numa rua movimentada no centro da cidade do Rio de Janeiro, às 2 horas da tarde de um dia de semana, você tem
um outro tipo de impacto. A pandemia ela traz algumas novidades, algumas coisas que a gente ainda está tentando entender, e se fala muito em perdas e ganhos. No entanto, a gente precisa entrar numa outra escala para tentar entender quais são essas alterações. Fiz aquela rápida introdução, é a gente tentar entender o que são ganhos, o que são perdas nesse período tão estranho que a gente está vivendo, nesse período de pandemia. Eu peguei alguns recortes, algumas situações, alguns pequenos casos, algumas coisas que a gente viu na mídia, algumas coisas que a gente viu vindas da ciência, para tentar falar tanto nessa questão de escala, do que é real, o que não é tão real, e tentar situar a gente dentro dessa pandemia. Então, uma primeira ilustração, acho que todo mundo, ou quase todo mundo, consegue identificar a Baía de Guanabara, aqui no centro da foto, é uma imagem tomada emprestada do Google. Eu fiz essa captura tentando pegar todo esse recorte, toda essa paisagem extraordinária do entorno da Baía de Guanabara. A gente consegue ver toda essa área urbanizada, toda essa área que já vem sofrendo impacto há alguns séculos. A gente se aproximando mais um pouco, quando a gente fala em Baía da Guanabara, a gente está falando em um grande corpo d'água, né? Quando a gente era criança, se falava muito o termo acidente geográfico. Não é exatamente um acidente, mas a gente tem essa baía no entorno, a segunda maior região metropolitana do país. A Baía de Guanabara recebe 15 metros cúbicos de esgoto por segundo. Só 30% desse esgoto é tratado. Tem 2 refinarias, 2 portos, 2 aeroportos, mais de 1.000 postos de combustível, grande parte situado numa cidade, na cidade do Rio de Janeiro, lixões, depósitos clandestinos de resíduos, uma população de 9 milhões de habitantes. Grande parte da população do estado do Rio de Janeiro reside no entorno dessa baía. 2/3 dessa população ou reside em favelas ou em áreas urbanizadas com saneamento insuficiente. Vendo tudo isso, a gente pode ver, pode entender que há um processo de degradação muito antigo nessa baía e que não é a simples paralisação, a simples redução de atividades econômicas e de eventos sociais que vai minimizar da noite para o dia, num período de tempo tão pequeno. Não se passou ainda um ano dessa pandemia, embora a nossa impressão seja que passou a vida inteira dentro desse pesadelo, mas não vai ser uma escala de tempo tão curta que vai permitir que todo esse processo de degradação se reverta. A imprensa divulgou no início da pandemia que as águas da Baía estavam extremamente limpas, muito claras. Isso teria sido uma consequência da diminuição da frequência das pessoas nas praias, teria sido uma consequência da redução das atividades industriais, mas, na verdade, a Baía de Guanabara tem entrada de água limpa em determinados períodos do mês. A gente tem 4 ciclos de marés, existe em um desses ciclos de marés você tem uma penetração maior de água do mar, de água limpa, fazendo essa renovação. Então, de fato, o que a gente teve foi uma informação truncada, uma informação distorcida, causada principalmente pela nossa necessidade de boas notícias, principalmente naquele primeiro momento da pandemia, em que ninguém sabia muito o que estava acontecendo e a gente precisava de boas notícias. Mas, pensando com um pouco mais de racionalidade e cabeça fria, na verdade, a gente não teve uma redução significativa do lançamento de esgoto, principalmente do esgoto doméstico na Bahia. Talvez a atividade industrial tenha tido uma redução não tão significativa, pelo menos do ponto de vista, eu estou falando em poluição hídrica, mas o esgoto doméstico não deixou de ser despejado, as atividades irregulares, lavagens clandestinas de combustíveis continuaram a pleno vapor. Sim, infelizmente não se confirma a qualidade das águas como um efeito direto da pandemia. Inclusive, a gente tem a criação de um novo problema, que é o grande volume de materiais de saúde, estão representados aqui na imagem pelas máscaras, que se tornaram parte do nosso dia a dia, parte do nosso vestuário, pelo menos de quem tem algum amor à vida. Para onde está indo esse material? Em especial as máscaras descartáveis. Mesmo as que não são descartáveis.
as máscaras que eu adquiri no início da pandemia, em março, em abril, algumas dessas máscaras pelo uso já estão desgastadas. Para onde vão essas máscaras? Qual o destino? A gente tem visto muita máscara na rua, máscara em meio à vegetação, máscaras em parques públicos, máscaras na água. Isso é um desafio. Não só um desafio sanitário, um desafio de saúde, já que isso é material infectado, mas o risco direto. Por exemplo, animais marinhos podem ingerir esse material, que vai ser só mais um dos problemas. Além dos plásticos, além do lixo em geral, vem esse tipo de resíduo. E o que eu estava falando lá no começo, a Baía de Guanabara já sofreu modificações profundas. Essa imagem é de um livro seminal, um livro básico, provavelmente a maioria de vocês da geografia conhece, a Baía de Guanabara, do saudoso professor Elmo Amador, mostra como era o contorno original da Baía de Guanabara. E as linhas pontilhadas representam as áreas de aterro e todas as modificações que foram realizadas ao longo dos séculos, intensificadas principalmente a partir do século XIX, principalmente na modificação de linha de costa. Mas aterro de lagoas, modificação de rios, áreas brejosas, isso já vem desde a ocupação europeia, ainda no século XVI. Então, mostrando para vocês que os impactos ambientais já são anteriores à pandemia. Eu estou usando a Baía de Guanabara porque a gente tem uma bacia no entorno dessa Baía de Guanabara, tem várias bacias hidrográficas, e as bacias hidrográficas são a síntese de todo tipo de atividade humana, de impacto ambiental, né? Tudo acontece dentro das bacias hidrográficas. Só uma curiosidade sobre a nossa Baía de Guanabara, a gente tem baleias como visitantes eventuais, costumam ser destaque em telejornais. Muita gente não sabe que no passado as baleias tinham populações permanentes dentro da Baía de Guanabara e o arquipélago do Fundão, a reunião de diversas ilhas que foram aterradas, no século XVI, na época da ocupação portuguesa e das guerras entre portugueses e franceses, há o registro de que aquela região era um local de águas calmas, quentes e escolhido para que as baleias dessem à luz. Ainda hoje existem recantos, como por exemplo a região de Guapimirim, onde a descarga de poluentes não chega. É possível encontrar algumas espécies muito sensíveis, espécies indicadoras de sanidade do meio ambiente nesses locais, como cavalos marinhos, por exemplo. A reserva, no fundo da Bahia, a gente tem a Estação Ecológica da Guanabara, tem a APA de Guapimirim, a Reserva Ecológica de Guapimirim, que é uma área privada de preservação. Obrigado, Aline. Obrigado pela correção. Régua não é Reserva Ecológica de Guapimirim, é de Guapiaçu. Então você tem todo um meio ambiente ainda preservado dentro da Baía de Guanabara. Eventualmente, você tem isso como uma área de escape que te permita a recuperação de populações no futuro, espero que próximo. E esse tipo de coisa está correndo independente da pandemia, independente dessa escala temporal tão pequena. Bom, a gente entra num outro tema, que esse sim, um pouco mais sensível nesse período de pandemia, que é a qualidade do ar. A gente sabe que houve uma redução de circulação, principalmente na fase inicial da pandemia. Como eu falei, não se sabia tanto a respeito, era uma maravilha andar pela cidade. Os níveis de poluição, esses sim, de poluição do ar, tiveram uma redução sensível, inclusive locais como a China, que está ilustrada nessa foto. Wuhan é uma região industrial da China, extremamente poluída. A gente teve melhoria na qualidade do ar. Os indianos puderam voltar a ver a Cordilheira dos Himalaias, que eles não viam há 30 anos. Nesse caso, diferente das notícias sobre qualidade da água, no caso da qualidade do ar, é um fato real, pode ser sentido quase que de imediato. Estudo feito pelo governo do estado de Curitiba, mostrando que nas principais avenidas da cidade, no mesmo período, entre os anos de 2019 e 2020, a gente teve uma redução absurda. E a gente está falando justamente daquele período que eu citei, início da pandemia, em que muitas cidades, muitas regiões determinaram uma redução drástica das atividades e da circulação de pessoas. As emissões de carbono, elas caíram brutalmente. Nessa escala aqui embaixo, os tons mais azulados são emissões mais baixas de carbono, os tons mais amarelados e avermelhados são emissões mais altas, e a gente vê, entre a figura da esquerda e da direita, uma mudança muito sensível. Então, qualidade do ar é uma coisa que a gente pôde ver nessa pequena escala de tempo
da pandemia. E um estudo que foi feito pela USP, publicado em julho, referente à qualidade do ar, 4 grandes cidades do mundo, a gente observa o tamanho dessa redução, né? São Paulo, por exemplo, teve 20% de redução das emissões de monóxido de carbono, 13% de emissões de dióxido de nitrogênio, 4% de particulados. Vocês estão vendo que outras cidades tiveram redução até maior, provavelmente cidades que tiveram talvez até planos mais rígidos de contingência no início da pandemia. Pode constatar que, no caso de qualidade do ar, essa mudança foi muito rápida. E uma coisa que é bastante curiosa, o próprio Google, a ferramenta de pesquisa do Google, ela espiona a nossa vida, né? Se você deixa algumas funcionalidades ativadas, o Google vai ter acesso a onde você foi, quando você foi, se bobear até o porquê de você ter ido. E vejam que coisa curiosa, aquele número de 57% é a redução de visitação em parques, em áreas naturais, em unidades de conservação, baseadas nas métricas dessa, vamos dizer assim, espionagem do Google, espionagem que a gente permite. A gente teve, por conta da redução de mobilidade urbana, diminuição aqui na cidade do Rio de Janeiro de 57% da visitação nas áreas naturais. Isso é um dado bastante interessante. E um exemplo de área natural, bastante importante na cidade do Rio, esse é o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos, uma área que começou a ser reflorestada em 1994, foi transformada num parque em 1995. Aqui a gente vê, do lado esquerdo do slide, antes e depois, a área antes de começar a ser reflorestada e a área hoje, que é um dos cartões postais da cidade do Rio de Janeiro. Quem assiste, vale a pena ver de novo. É a imagem que está na abertura da novela. O destino original desse parque era se tornar um resort, mas por uma longa negociação que só ela dava uma apresentação, se tornou um parque, uma área recuperada, uma área preservada e cartão postal da cidade. O aspecto do interior da área, é uma área que começou então a ser reflorestada em 1994 e só hoje, cerca de 25 anos depois do início do reflorestamento, a gente consegue começar a perceber o início de estruturação da vegetação, as mudanças na composição florística, a entrada de novas espécies de fauna, novas espécies de flora. E eu estou colocando esse exemplo para mostrar que existe uma outra escala, uma outra visão, que precisa ser uma visão de prazo mais longo para você ver outras alterações ambientais. No entanto, mesmo numa floresta, onde as alterações parecem ser rápidas no início, mas depois entram num estágio de transformações mais lentas, que podem durar centenas de anos, a gente pode ter impactos diretos. O Bacurau, o nome de um filme famoso, e também o nome de um passarinho não tão famoso assim, porque ele é noturno e muito discreto, é um exemplo de ser vivo que pode ter a sua vida totalmente perturbada pela alteração humana. E sim, a ausência de presença humana em determinados locais, a ausência de atividade humana, pode ser benéfica para esses grupos de fauna. O Parque Dois Irmãos, que eu mostrei para vocês, assim como outros pontos do Rio de Janeiro, ele teve o risco de ter holofotes permanentemente apontados para ele em 1996. Foi uma luta muito grande do movimento ambientalista e de setores técnicos da prefeitura para que esse parque não fosse iluminado 24 horas por dia. E imaginem vocês como aves noturnas de grande importância para o ecossistema, como o bacurau, e outras aves, como o urutau, insetos polinizadores noturnos, poderiam sofrer impactos da iluminação. E a redução das atividades em unidades de conservação pode ser, sim, bastante importante para que seres desse tipo possam recuperar populações, possam estabilizar seus padrões de comportamento, que são alterados em grandes cidades. Recentemente, a gente teve uma projeção feita pela Disney no Costão do Pão de Açúcar, que é uma situação do ponto de vista ecológico muito parecida com a do Parque Dois Irmãos. É uma área de vegetação de costão, com muitas espécies raras, ameaçadas, endêmicas, e que tem que ficar livre desse tipo de perturbação. E em escala pontual, a gente pode dizer que a redução de atividades da pandemia pode ser benéfica nesses casos. Outro ponto que eu quero abordar. Cidade do Rio, como eu citei para vocês, eu trabalho atualmente num grande programa de agroecologia pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e a nossa cidade possui um programa chamado Hortas Cariocas, com diversas unidades
de produção geridas por escolas ou por pessoas de comunidades carentes e que comercializam e doam esses alimentos. E a gente lembra, a gente teve uma grande greve dos caminhoneiros e a gente sabe que a grande produção agrícola no Brasil ela está distante dos grandes centros. Quando a gente tem uma crise desse tipo, uma greve, de bloqueios em que os alimentos não chegam, desabastecimento. E a gente teve uma situação em que hortas como essa que está sendo mostrada aí, a horta do Morro do São Carlos, elas foram completamente esvaziadas, porque a população, não encontrando alternativa em supermercados, a população recorreu às hortas locais, a soluções próximas das suas residências. Vieram pessoas da Zona Sul, ao Morro do São Carlos, comprar gêneros alimentícios. Em todo contexto de emergência, e nesse contexto de emergência a gente inclui as pandemias, o acesso à produção local, você não precisar se deslocar, correr riscos desnecessários, é extremamente crucial e estratégico. E a gente sabe também que as hortas urbanas são também uma forma de equilíbrio ambiental. Todas as hortas do município do Rio trabalham com base agroecológica, sem uso de produtos químicos. Algumas dessas hortas já começam a usar princípios de agrofloresta, de agrossilvicultura. Então, também são formas de você se equilibrar em meio a essa pandemia. Só citar que dentro da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem uma horta que é considerada a maior horta pública numa área urbana da América Latina, que é no Complexo de Manguinhos. Uma área perigosa e extremamente urbanizada. Como vocês podem observar na foto, está embaixo de uma linha de transmissão. Essa horta forma uma espécie de um corredor, é quase um oásis verde dentro de todo esse terreno impermeabilizado do entorno. E, só para a gente fechar, falar rapidamente, de uma emergência tão grande quanto essa nossa emergência aí da pandemia, foi o acidente nuclear de Chernobyl, explosão do reator 4, que causou profundos impactos na Europa, como, por exemplo, a criação de autênticas cidades fantasma, como a cidade de Pripyat. A gente fala usina de Chernobyl, mas a cidade mesmo onde residiam os trabalhadores, e o primeiro local afetado foi a cidade de Pripyat, na Ucrânia. Isso teve como resultado a criação de uma grande zona de exclusão em diversos países. Na época, o que existia era a União Soviética, hoje são diversos países independentes, e essa zona de exclusão levou ao retorno da vida silvestre. A Bielorrússia, por exemplo, que é vizinha à Ucrânia, criou uma reserva ambiental chamada Reserva Radioecológica do Estado da Polésia, que talvez seja a única do seu tipo no mundo, e que é um local onde se observa o retorno da vida silvestre com a interrupção da atividade humana. Muitos de vocês devem ter visto matérias falando sobre o retorno da fauna em Chernobyl, algumas coisas sensacionalistas, sem muita base, mas a maioria das matérias é bastante embasadas. Existe muita pesquisa sendo realizada nesses locais, e a vida silvestre, então, consegue retornar a níveis de talvez décadas ou até séculos passados, com a cessação das atividades humanas. Mais ou menos o que aconteceu na Floresta da Tijuca, quando se parou de plantar café, e a floresta veio quase toda sozinha, com um mínimo apoio, mínimo, porém importante apoio do governo imperial representado pelo Major Archer. Só curiosidade, né, que do lado ucraniano da reserva, a gente tem uma espécie de equino extremamente rara e ameaçada de extinção que está se aproveitando dessa exclusão humana. A gente espera que essa pandemia não leve a isso. Estou citando alguns casos de alguns exemplos de situações limite, em que a ausência da atividade humana leva ao restabelecimento dos processos naturais. Para finalizar mesmo, um caso no estado do Rio de Janeiro. Entre 78 e 2014, o município de Trajano de Moraes, na região serrana do Rio de Janeiro, já se constatou que o município ganhou mais de 3 mil hectares de floresta, resultando exclusivamente em regeneração natural. E esse fenômeno ele está relacionado à redução de população na cidade, já que você tem o êxodo da população nessas cidades do interior,
e a redução da atividade agrícola. Só situando onde é Trajano de Moraes, um mapa de vegetação do município, mostrando florestas mais antigas, tom verde mais azulado são áreas de ganho nesse período, de 78 a 2014, em vermelho, áreas que sofreram desmatamento. O balanço entre desmatamento e regeneração pende para o lado da regeneração, e isso é medido por uma série de indicadores, claro, o crescimento da cobertura florestal, mas, infelizmente, seguido pela redução das atividades produtivas, que é uma coisa que a gente observou nesse período de pandemia para outras coisas que não a agricultura. Atividade industrial, por exemplo, atividade comercial está sofrendo um autêntico desastre. Aqui a gente está falando de uma situação de longo prazo, mas mostrando para vocês que situações limite podem ter alterações, causam alterações significativas no meio ambiente. E no caso de Trajano de Moraes, a gente tem a criação de novas oportunidades, já que você pode perder postos de trabalho com a redução da atividade agrícola, por exemplo. Isso aí é uma foto de um horto do governo do estado do Rio, e a gente pode pensar em alternativas, em outras atividades. A silvicultura, por exemplo, ela pode ser uma alternativa viável para todo o estado do Rio de Janeiro, para a cidade de Trajano de Moraes, para as cidades vizinhas, para o norte, noroeste. Numa situação como a gente está vivendo, mesmo a gente precisou se reinventar, como a gente está se reinventando aqui, né? Um encontro, cada um no seu quadrado, cada um no seu local. A gente precisa buscar alternativas e tentar maximizar esses ganhos da pandemia, porque as perdas são inevitáveis. Os ganhos acho que vão depender um pouco da gente. Quero agradecer a todo mundo. Eu tentei abordar os vários aspectos de situações limite, não só esse período tão curto da pandemia. Quem tiver interessado em saber mais sobre alguns assuntos, vocês têm o endereço aqui das redes sociais. O Instagram é bem interessante. Recomendo seguir meu blog, que tem bastante material, bastante informação muito significativa. Não esqueçam de baixar meu livro. É grátis, não tem nenhuma pegadinha, não tem negócio de fazer cadastro. É só entrar ali e baixar. Sobre espécies exóticas comuns na arborização da cidade do Rio de Janeiro, e você vai se surpreender com as histórias dessas espécies. Muito obrigado, valeu! Bom, a gente agradece, né, ao professor pelas suas explanações, bastante interessantes. Obrigada, professor.